Bom, essa aqui é a parte 2 da nossa aula de cinética enzimática, certo? E a gente finalizou a parte 1 de cinética enzimática deduzindo, né, e discutindo todos os detalhes da dedução da equação de Michaelis-Menten, né, que está aqui, certo? E aí, a gente vai falar agora de uma relação numérica muito importante que vem, né, que surge aí dessa equação de Michaelis-Menten, no caso especial, quando o meu V0, a minha velocidade inicial, é exatamente metade da velocidade máxima, que é o que a gente está vendo aqui no gráfico. Esse gráfico, a gente também já discutiu ele na aula passada, tá? Agora, eu quero que vocês observem aqui o seguinte. Então, aqui eu tenho no meu eixo, do mesmo jeito que a gente já discutiu, né? No eixo X aqui eu tenho concentração de substrato, aqui no eixo Y eu tenho velocidade inicial. Agora, observem que a velocidade inicial, nesse ponto, ela é exatamente metade da velocidade máxima, certo? Nesse ponto, quando a gente, né, desce aqui e observa, eu tenho km aqui no meu eixo X, certo? O km vai ser igual à concentração do substrato, que é onde a gente quer chegar, aqui, ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso especial, quando? Porque assim, eu tenho várias concentrações de substrato, eu tenho várias velocidades iniciais que vão variando de acordo com a variação dessa concentração de substrato, mas eu tenho uma situação especial que o V0, a velocidade inicial, vai ser exatamente igual a metade de V máximo. Então, eu vou partir aqui da equação de Michaelis-Menten com essa situação, quando o V0 é igual a metade da velocidade máxima, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, certo? Então, eu vou pegar a equação de Michaelis-Menten, que está aqui, e vou substituir. Nela, eu vou substituir o V0 por V máximo dividido por 2. Então, eu substituí aqui. Deixa eu pegar a caneta. Olha. Então, meu V0, tá? Vai ser V máximo dividido por 2. Então, vai ser V máximo dividido por 2, certo? E aqui só fazendo as continhas, né? Daqui para cá, o meu V máximo cai aqui com o V máximo. E eu vou obter, finalmente, que Km é igual à concentração de substrato. Então, nessa situação, quando minha velocidade inicial é exatamente metade da velocidade máxima, a gente encontra que o Km é igual à concentração do substrato, que é o que a gente está vendo aqui no gráfico. Ok? Aqui no eixo X é a concentração do substrato, e exatamente nesse ponto, ele é igual, a concentração do substrato é igual ao valor do Km, que corresponde ao ponto onde a minha velocidade inicial é metade de V máxima. Agora vamos a algumas observações. A equação de Michaelis-Menten descreve o comportamento cinético da maioria das enzimas, né? Sendo que todas as enzimas que exibem uma dependência hiperbólica, né? Então, como a gente viu aqui, né? Então, elas têm uma dependência aí hiperbólica entre de V0 sobre S, ok? Que é justamente o que a gente vê na equação e no gráfico. Elas são consideradas, então, enzimas que seguem a cinética de Michaelis-Menten, né? Essa regra prática que a gente viu agora, né, de que o Km, a constante, né, de Michaelis-Menten, é igual à concentração de substrato quando a minha velocidade inicial é metade da velocidade máxima, ela é válida para todas essas enzimas que seguem a cinética de Michaelis-Menten. Vale ressaltar que algumas, né, são exceção a essa regra aqui, ok? Só que a equação do Michaelis-Menten não depende do mecanismo de reação relativamente simples, em duas etapas proposto por Michaelis-Menten, porque nós vimos que, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, a gente viu, a dedução que a gente fez foi de uma equação de duas etapas, certo? Então, enzima mais substrato formam reversivelmente o complexo enzima-substrato, que se quebra, né, reversivelmente em enzima livre mais produto. Então, aqui é disso que eu estou falando, né? Essa reação relativamente simples de duas etapas, que a gente viu,
a equação de Michaelis-Menten não depende desse mecanismo simples, tá? Muitas enzimas seguem a cinética de Michaelis-Menten, que seguem a cinética de Michaelis-Menten, têm mecanismos de reação diferentes do que esse simples aqui, que foi o que a gente conheceu na aula passada, tá? E mesmo enzimas que catalisam reações com 6 ou 8 etapas, então veja, aqui eu tenho 2 etapas, mas a gente tem enzimas que catalisam reações aí com 6 ou 8 etapas identificáveis, geralmente apresentam o mesmo comportamento cinético do estado estacionário. Então a gente viu, a gente usou, né, a ideia do estado estacionário para deduzir a equação de Michaelis-Menten, e aqui ele está dizendo que tudo bem, que mesmo enzimas que catalisam em reações com 6, 8 etapas identificáveis, geralmente apresentam o mesmo comportamento cinético do estado estacionário, ok? Essa regra, né, que a gente acabou de ver no slide anterior, né, mesmo que a regra prática de que a constante de Michaelis vai ser igual à extração do substrato quando a velocidade inicial for igual à metade da velocidade máxima, mesmo que essa regra seja verdadeira para muitas enzimas, a gente viu que é, né, algumas poucas aí, que são exceção, o significado verdadeiro, tanto de V máximo como de Km, pode ser diferente para enzimas diferentes. É isso que a gente vai ver nessa aula, certo? O Km pode variar muito de acordo com a enzima, e mesmo para substratos diferentes de uma mesma enzima. Entenderam? Então, o Km varia muito de acordo com a enzima, e até a mesma enzima para substratos, né, diferentes, o Km muda, tá? Então, a gente vai ver hoje essa interpretação realmente de V máximo e Km, tá? Algumas vezes, o termo Km é usado como indicador da afinidade, isso que é importante. De fato, vocês vão encontrar na literatura que o Km é um indicador da afinidade da enzima pelo seu substrato, certo? O significado verdadeiro de Km vai depender de aspectos específicos do mecanismo da reação, né? Como o número e as velocidades relativas das várias etapas. Então, vamos lá. Para uma reação com 2 etapas, que é essa aqui, né, que eu escrevi aqui para vocês, é essa que a gente já estudou na aula passada, né, e deduziu aí, viu como que Michaelis-Menten, né, deduziram a equação. Então, para essa reação com 2 etapas, que é essa que a gente já conhece, tá, de enzima mais substrato, reversivelmente aí formando um complexo enzima-substrato, que se quebra reversivelmente para formar enzima livre mais produto. A gente encontra isso daqui. Isso aqui foi encontrado na aula passada. Vocês podem voltar lá para ver, certo? Vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Ele está falando aqui, ó. Quando K3 é limitante, que foi o nosso caso, né? A gente tem aqui K1, K2 e K3. K4, né? A gente acabou desprezando esse K4, ficamos aí com K1, K2, K3, onde a gente encontrou que a constante de Michaelis-Menten para essa reação com 2 etapas seria K2 mais K3 sobre K1, beleza? Então, vamos analisar. Quando o K3 é limitante da velocidade, que foi a consideração que a gente fez realmente, né? K3 era a etapa mais lenta, então ela era limitante da velocidade. Vamos pensar. Então, K3 é bem menor do que K2, tá? Se K3 aqui for muito, muito, muito menor do que K2, e eu estou somando K2 com K3, o K3 some, e o Km fica reduzido a K2 sobre K1, certo? Que vai ser definido aí como uma constante de dissociação, KD, do complexo S. Então, a constante de dissociação do complexo S, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Quem que é, onde que ela fica, né? Cadê meu mouse? Aqui, ó. Aqui, ó, essa seta aqui, né? Ela é a constante de dissociação, né? Ou seja, de quebra, de dissociação do meu complexo S. No caso em que essas condições prevalecem, o Km representa realmente a afinidade da enzima pelo substrato no complexo S, certo? Só que essas condições não se aplicam para a maioria das enzimas. Pode ser, gente, que algumas vezes o K3 seja maior do que o K2. Então, se o K3 aqui, vamos olhar para cá, se o K3 for muito maior do que K2, e eles estão somando, K2 pequenininho some, eu fico com Km igual a K3 sobre K1, que está aqui. Em outros casos, K2 e K3 podem ser comparáveis, né, no valor.
Km permanece como função mais complexa das três constantes de velocidade, que a gente não pode simplificar. Km vai realmente ficar aí como função das três, uma função mais complexa das três constantes de velocidade. Então, gente, nesse caso, o Km não pode ser considerado como uma medida da afinidade da enzima pelo substrato. Então, alguns casos pode, professora, sim, né, como eu já até falei em aula, o Km realmente representa uma medida da afinidade da enzima pelo substrato, mas não é para todos os casos. Então, a gente vai, nessa aula aqui, a gente vai atrás de da constante de dissociação KD, justamente para ela servir para todos os casos, certo? Então, o V máximo, vamos continuar aqui interpretando o V máximo e Km. O V máximo também varia muito de uma enzima para outra. Se uma enzima reage de acordo com o mecanismo de duas etapas, que é esse mecanismo que eu já falei para vocês, que eu escrevi aí nos dois últimos slides, o V máximo é equivalente a, lembra disso aqui? Nosso V máximo era igual a K3, que multiplica a enzima total, concentração de enzima total. Porque o K3 é a etapa limitante da velocidade. Essa foi a consideração que a gente fez, né, até então. Só que o número de etapas de reação e a identidade das etapas limitantes da velocidade podem variar de uma enzima para outra. Por exemplo, considera uma situação muito comum na qual a liberação do produto aqui, ó, EP. Então, assim, ó, até aqui, né, a gente teria, né, aqui uma etapa, e dessa etapa a gente já pulava para cá. Só tínhamos uma, duas etapas. Aqui eu já estou com três etapas, certo? Nesse caso aqui, quem que é limitante da velocidade? O K5, certo? É o complexo aqui, enzima produto, se quebrando em enzima livre mais produto livre. Aqui, né, o K5 que é o limitante da velocidade. Nos instantes iniciais da reação, quando P é muito baixa, essa reação pode ser descrita porque daí a gente tirou, né, existe um K6 aqui, que a gente desconsiderou, certo? Existiria aqui um K6 que a gente desconsidera. E a gente sabe que aqui o K5 é o limitante da velocidade. Nesse caso, olha só, eu tenho que o Kcat é igual a K5. Nesse caso, a maior parte da enzima está sobre a forma de enzima produto, em condições de saturação, tá, gente? E o V máximo, nesse caso, olha só, vai ser K5, que multiplica enzima total. Lembra que quando a gente tinha lá o mecanismo de duas etapas, a velocidade máxima era K3, que multiplicava a enzima total. Agora, com essas três etapas, a minha velocidade máxima, né, pelo K5, seu limitante de velocidade, vai ser K5, que multiplica a enzima total. Isso é útil para a gente definir uma constante de velocidade mais geral, tá? Para que sirva para todo mundo, que é o Kcat. Para descrever a etapa limitante de qualquer reação catalisada por enzima na saturação. Se a reação tiver várias etapas, e uma delas for claramente a etapa limitante da velocidade, Kcat equivale à constante de velocidade dessa etapa limitante. Então, só como exemplo aqui para vocês, no caso da reação simples de duas etapas que a gente conhece, que é essa aqui, né? Quem que vai ser meu Kcat? O K3. Porque a gente sabe que o K3 é limitante aqui, certo? O K3 é menor que K1 e K2, ok? Continuando essa interpretação, quando várias etapas são parcialmente limitantes da velocidade, o Kcat pode se transformar numa função complexa de várias das constantes. Então, até aqui a gente viu que o Kcat está em função apenas de uma, é igual a K3. Aqui também, ele é igual a K5. Mas você pode ter várias etapas aí parcialmente limitantes da velocidade. Então, o Kcat pode se transformar numa função complexa de várias das constantes de velocidade que definem cada etapa individual da reação, tá? Na equação de Michaelis-Menten, então, a gente vai colocar agora o seguinte. Gente, meu mouse. A velocidade máxima, então a gente chegou nessa conclusão, que a velocidade máxima é o Kcat, que seria a constante lá limitante, multiplicando a concentração de enzima total. Essa aqui é a nossa constante de Michaelis-Menten normal, simplificada.
nós vamos colocar, né, vamos substituir esse V máximo aqui por Kcat, que multiplica a enzima total, certo? Agora, qual é o significado, né? Primeiro que esse Kcat, ele também é chamado de número de renovação. Alguns livros vocês vão achar número de turnover, ou até mesmo taxa de giro do ciclo catalítico. Eita, nome complicado, né? Mas vamos ver o que é isso. Olha só, está de vermelho aqui, presta atenção. O que é? Ele é equivalente ao número de moléculas do substrato convertidas em produto por uma única molécula de enzima, em um dado intervalo de tempo. Então, num dado intervalo de tempo, esse número de turnover me diz, né, ele é equivalente ao número de moléculas de substrato que foram convertidas em produto por uma única molécula de enzima. Porque a gente já viu que a enzima, a gente não tem a enzima livre, mais, né, numa reação mais simples, mais substrato, formando aí reversivelmente o complexo, e a enzima fica livre, mais o produto. Então, gente, a gente tem pouca enzima, né, vamos botar aqui, ó, 3 enzimas, então a gente tem pouca enzima, isso já foi falado também em aula, e a gente tem uma quantidade muito maior de substrato, né, então a gente tem, ó, vários substratos, muito maior, tá? Essa enzima aqui, vamos supor que essa primeira aqui, ela se juntou com essa molécula de substrato aqui, formando esse produto. Essa enzima fica livre aqui, ela vai voltar e se complexar com outro substrato. A enzima fica livre e ela vai se complexando com vários substratos. Então, esse número de renovação, número de turnover, ele fala isso. O número de moléculas de substrato convertidas em produto por uma única molécula de enzima. Justamente esse desenhozinho que eu fiz aqui, certo? Aí aqui eu trouxe uns valores, né, uma tabela com os valores de Km para algumas enzimas do substrato. Então, enzima catalase, enzima hexoquinase, né, com o substrato ATP, ela tem um Km aí 0,4. Vejam que a mesma enzima com substratos diferentes tem valores de Km diferentes, certo? Ó, a mesma enzima, né, com substratos diferentes tem Km diferentes, certo? E aqui o número de renovação para algumas enzimas também. Então, você tem a enzima, o substrato e o número de renovação. Aqui é bom para vocês já irem vendo qual é a unidade, né, do Km, qual é a unidade do Kcat, certo? Gente, os parâmetros Kcat, né, a nossa constante aí, Kcat, é o nosso número de turnover, e a constante de Michaelis-Menten, né, o Km, permite avaliar o quê? A eficiência. Ou seja, elas são úteis para estudar e comparar enzimas diferentes. Então, eu quero saber se essa enzima foi mais eficiente que aquela outra. Eu quero saber se essa enzima com esse substrato é mais eficiente do que aquele outro, certo? A melhor maneira de comparar as eficiências catalíticas de enzimas diferentes, ou o número de vezes que diferentes substratos são catalisados por uma mesma enzima, é comparar essa relação aqui, ó, Kcat sobre Km, para duas reações. Aí você vai ver qual é melhor. Esse parâmetro, algumas vezes, é denominado constante de especificidade. É a constante de velocidade para conversão. É simplesmente isso aqui que a gente quer, né? Ela é a constante de velocidade para essa conversão de enzima substrato em enzima mais produto, certo? E aí, pegando aqui a nossa equação de Michaelis-Menten, né, modificada, que agora ela tem essa carinha aqui, vamos fazer aqui nela. Quando a concentração do substrato for muito menor do que Km, vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui que a concentração do substrato é muito menor do que Km. Se eu estou somando, e esse aqui é muito pequeno e Km é grande, o S some, certo? E aí, a minha equação reduz para essa forma. Aqui, vejam que a velocidade inicial depende da concentração de dois reagentes. Concentração de enzima total ali e concentração de substrato. Certo? Agora,
né, dito isso, né, feita essa aula, eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui, tá? Vou deixar aqui. E a resposta, ó, já tá aqui. Então, tentem fazer, tá vendo? Ó, ele tá dando todos os dados aqui, ó, valor de velocidade inicial, ele tá te dando a concentração de... Esse é zero, gente, é a mesma coisa de enzima total, tá bom? Enzima total, concentração aqui, né, da tristeza, porque ele chamou, né, a reação é tristeza, aqui, né, grande felicidade. E a resposta tá aqui, eu quero que vocês tentem resolver essa questão, ok?